Opa, então seguindo aqui com as minhas leituras do autor britânico E.M. Forster, hoje eu vou falar de um romance que muita gente considera o auge da carreira literária dele. Tô falando então do Howard's End, publicado em 1910. E esse vai ser um livro, então, que o Forster vai seguir discutindo essas mudanças sociais na Inglaterra, nessa virada do século XIX para o século XX. Então, de certa forma, ele já vinha fazendo isso no romance anterior dele, Um Quarto com Vista, né? Que eu já falei aqui no canal. Só que o Howard's End é um livro mais denso, em que ele vai se lançar em questões morais muito mais profundas, especialmente sobre a transição entre o pensamento vitoriano e o pensamento moderno. E enquanto O Quarto com Vista tinha um tom mais leve, mais romântico, até mesmo mais satírico, aqui no Howard's End ele vai ser um romance muito mais ambicioso, porque ele constrói uma ideia muito mais urgente, partindo de perguntas mais dramáticas, né? Então, como conciliar ideias e mundos que parecem irreconciliáveis? Como unir a razão e a emoção, a tradição e o progresso, a riqueza e a pobreza? Ou seja, seria possível um diálogo real entre classes sociais? E aí a gente já pode ter uma ideia da resposta, né? Uma tentativa de resposta que vai ser presente aqui nessa epígrafe que vai abrir o livro, que é o Only Connect, ou conforme ficou nessa tradução aqui, feita pelo Cássio de Arantes Leite, nessa edição aqui da Editora Globo, né? Ligue simplesmente. Que é uma epígrafe que vai lançar a pergunta, né, de como seria possível alcançar essa compreensão e essa unidade entre indivíduos e classes dentro daquele sistema capitalista inglês, dentro daquela lógica imperialista, né? E antes de qualquer coisa, vale ressaltar que o E.M. Forster, ele escreveu e publicou grande parte ali dos seus romances nos primeiros anos do século XX na Inglaterra. Ele fazia parte daquele grupo de Bloomsbury, grupo artístico e intelectual que questionava esses valores vitorianos, né? Grupo do qual também fazia parte a Virginia Woolf, o marido dela, o Leonard Woolf, o Linton Strait, entre outros nomes. Tinha gente de todas as áreas ali, né? Então, desde a literatura até a economia. No entanto, segundo o prefácio que vai abrir essa edição aqui, né, assinado pelo Ricardo Lísias, o próprio E.M. Forster, ele era meio avesso ao radicalismo modernista que começava a ganhar força naquela época. Então, ao contrário de nomes como a própria Virginia Woolf ou James Joyce, o E.M. Forster, ele manteve estruturas narrativas bem mais tradicionais nos trabalhos dele. As tramas eram bem mais delineadas, com personagens mais simbólicos, ao contrário dessa qualidade mais psicológica, mais onírica, dessa forma mais disruptiva, né, da linguagem da literatura modernista que estava começando a tomar forma. Ainda assim, é muito impressionante como ele conseguiu imprimir uma marca pessoal e muito singular nesses trabalhos. Então, seus romances, eles podem até ter uma forma mais vitoriana, né, mas isso não impediu de ter uma visão muito própria de estilo e de apresentar ideias que estavam em compasso com aquele período histórico específico, né? Então, o título desse romance aqui, ele faz referência à casa de campo chamada Howard's End, que vai ser muito importante aqui na história, localizada ali nos arredores de Londres. Então, muito mais do que um simples cenário, ela vai se tornar aqui um símbolo para tudo que vai ser legado, né? Ou seja, não apenas no sentido material, mas também nos planos ideológico, no plano afetivo e também no plano moral. Então, ao longo da narrativa, a disputa por essa casa vai se transformar, então, num verdadeiro campo de batalha simbólico entre esses dois mundos. Howard's End vai representar essa Inglaterra idealizada, uma visão mais nostálgica dessa Inglaterra, esse mundo em que as tradições e os valores, eles podem resistir às forças fragmentadas, né, da modernidade. Então, muito mais do que uma casa de campo, Howard's End vai ser, então, uma ideia. Só que falando um pouco mais da história em si, aqui a gente vai ser apresentado a uma colisão entre três mundos bastante diferentes, representados, então, por três famílias de classes e valores bem distintos. Então, de um lado, a gente vai conhecer as irmãs Schlegel, que é a Margaret e a Ellen. Elas são mulheres da alta classe inglesa, né? Muito cultas, muito idealistas. Elas são meio alemãs também, elas eram filhas de um cara alemão. Então, elas fazem parte de grupos de discussões, já são antenadas com o que a gente vai entender ser um movimento sufragista, e elas são órfãs também. Então, a Margaret, que é a mais velha, né? Ela praticamente criou a Ellen e o irmãozinho mais novo delas, né? O Tibby, junto com a ajuda ali de uma tia. Além disso, a gente vai conhecer, então, a família Wilcox, que são os proprietários de Howard's End. Eles são representantes dessa elite rural inglesa, né? Eles são muito práticos, são ricos, conservadores e profundamente desconectados de qualquer coisa que tenha a ver com emoção, com sentimentos, com arte ou cultura. Eles não veem muito valor nessas coisas. E entre esses dois polos, a gente vai conhecer também aqui o Leonard Bast, que é um jovem pobre, autodidata, do proletário, que busca ali na cultura, na arte, na literatura, né, uma forma de ascensão pessoal e social, mas que vai acabar sendo esmagado por um sistema que nunca vai aceitá-lo de fato. E aí a história começa de uma forma quase banal, entre uma troca de cartas ali entre as irmãs, as Schlegels e os Wilcox. Eles tinham se conhecido numa viagem ali pela Alemanha,
E a Ellen, que é a irmã mais jovem, né, ela tá passando ali um período em Howard's End, junto com os Wilcox, quando vai haver uma pequena confusão envolvendo um noivado relâmpago dela com o filho mais novo ali dos Wilcox. E aí, passada essa confusão, né, a gente vai ter um pequeno deslocamento de tempo. Os Wilcox vão passar uma temporada ali em Londres, numa casa que eles alugaram de frente para a casa da Schlegels, né, e aí a Margaret, que é a irmã mais velha, né, ela vai se aproximar da matriarca dos Wilcox, e vai ser uma amizade um tanto inusitada, porque a Margaret, como eu falei, ela é mais moderna, e a senhora Wilcox, ela é bem mais tradicional, ela é uma mãe de família, sem muita instrução formal, que não liga muito para esses questionamentos políticos e sociais. Ela lembra bastante, inclusive, a senhora Ramsay, lá do Alfarol, da Virginia Woolf. Só que a senhora Wilcox, ela vai falecer de uma forma bem repentina aqui na história, e aí ela vai deixar um bilhete para a família, dizendo que ela queria que Howard's End ficasse com a Margaret, porque Howard's End é a casa da infância dela, ela nasceu e cresceu lá, ela tem uma ligação muito especial com aquele lugar, e a gente vai entender que ela reconheceu na Margaret uma sensibilidade que falta ali à própria família dela, ou seja, ela sabe que a Margaret vai dar o valor que o lugar merece, né, ao contrário do marido e dos filhos dela. No entanto, a vontade da senhora Wilcox vai ser totalmente ignorada ali pela família, e a casa então vai passar a circular ao longo da trama quase como se fosse um fantasma, porque os Wilcox vão desocupá-la, né, após a morte ali da matriarca. E aí a Margaret, claro, ela nem sonhava que tinha herdado aquela casa, e mais tarde, em outra virada irônica aqui na trama, ela vai se aproximar do senhor Wilcox, que agora é um viúvo, né, até que o senhor Wilcox vai pedi-la em casamento, e ela aceita, pro completo desgosto ali da irmã da Margaret, né, a Ellen, que depois daquele noivado relâmpago lá com o filho dos Wilcox, havia se desencantado totalmente com aquela família, ela tinha pegado ranço, e para o completo desespero também dos filhos do senhor Wilcox, que não gostam das Schlegels, porque eles a consideram tanto inapropriadas. E eu digo virada irônica, porque a Margaret, ela havia herdado Howard's End, e os Wilcox haviam barrado isso, né? Mas agora, com esse casamento com o Sr. Wilcox, ela vai voltar praticamente como dona de Howard's End por direito, né? E aí entra uma coisa muito interessante, porque a Margaret e o Sr. Wilcox, eles são completamente opostos. Como eu falei, ela é essa burguesa mais liberal, cosmopolita, em consonância com essas mudanças que estavam acontecendo na sociedade inglesa nessa virada do século, e ele é dessa elite mais conservadora, mas os dois vão adotar uma dinâmica bem interessante aqui na história, eles se entendem muito bem. Aliás, esse casamento, né, que à primeira vista parece muito improvável, vai funcionar também como uma espécie de acordo silencioso entre a razão e a conveniência, né, porque a Margaret, ela aceita o Sr. Wilcox, não totalmente por amor, mas como uma tentativa ali também de mudar um pouco a cabeça dele, e também por pragmatismo, já que ela era praticamente uma solteirona, ela tá beirando ali os 30 anos, sem nunca ter se casado, e o Sr. Wilcox, né, ele precisa de uma esposa que vai cuidar dele na velhice. Então a gente vê nesse casamento, além dessa questão também da conveniência, né, uma possível união entre essas duas ideias tão diferentes. Eles são a Inglaterra, eles são a vida exterior, eles são o que acabaremos nos tornando. E aí, paralelo a tudo isso, a gente vai ter também o Leonard Bass, que seria o personagem mais trágico aqui do romance. Como eu falei, ele é esse jovem muito pobre do proletário, que vai se aproximar ali das irmãs Schlegel no começo da história. Ele é casado, né? Ele tem uma esposa que a gente vai entender que era uma mulher do Job, que é uma mulher mais velha do que ele, que a família dele reprova, e os dois vivem sozinhos, totalmente isolados. E aí as irmãs Schlegel, elas meio que vão adotar o Leonardo como um pupilo, elas se encantam por ele, né? Elas tentam ajudá-lo com conselhos e tudo mais, só que, e também por culpa do Sr. Wilcox, em um momento aqui da história, elas vão acabar só atrapalhando a vida do cara. E é muito interessante também, porque embora a gente veja que há uma boa intenção das Schlegels, né, ela se revela completamente problemática, essa boa intenção. Porque o Leonard, ele vai ser tratado quase como se fosse um projetinho delas, né, um projeto de salvação, assim, como se fosse um pet mesmo, e não um sujeito pleno, né. E voltando um pouco ao que eu tinha falado dessas mudanças sociais que estavam acontecendo ali na sociedade inglesa, né, a gente vai ver aqui como que o Foster vai trabalhar o tempo inteiro no romance com essa modernização de Londres, né? Contrastada com esse ambiente mais bucólico e mais pessoal, associado a Howard's End, e como que isso vai ser um retrato maior para todas aquelas tramas que estão acontecendo ali. Então, a gente está vendo um país à beira da Primeira Guerra Mundial, só lembrando que esse romance é de 1910, né? Então, a gente está vendo um país dividido entre esse passado aristocrático e esse futuro mais urbano e automatizado. A gente está próximo também do que seria o fim do Império Britânico,
que se daria dali a alguns anos, né? Então, esse é um romance que vai observando esse momento de transição com muita agudeza. A gente vai ver a gentrificação, por exemplo, que vai aparecer quando as irmãs Schlegel vão ser forçadas a deixar a casa onde elas nasceram e foram criadas, só porque ela será demolida para a construção de novos prédios. Então perceba que é o Foster contemplando essa nova Inglaterra que estava emergindo, né? E, como eu mencionei, as irmãs Schlegel, elas são meio alemãs, o pai delas era alemão, e essa identidade germânica também não vai ser um detalhe irrelevante aqui na história, porque elas representam esse lado da Europa muito mais aberto às emoções, à arte, à filosofia, né? Em contraste com essa pretensa rigidez inglesa. E então, esse pano de fundo histórico, né? Essa tensão crescente entre a Alemanha e a Inglaterra, que ia desbocar na Primeira Guerra Mundial, adiciona essa camada simbólica que é a história a esse conflito entre o cosmopolita e o tradicional. A gente vê também muita influência da Jane Austen aqui, principalmente nessa trama que vai girar em torno de duas irmãs com qualidades bem opostas, tal qual Razão e Sentimento, né, que é o primeiro livro dela, e isso vai ficar ainda mais marcado também por esse narrador onisciente, muito irônico, bem típico ali da Jane Austen também. E como eu mencionei, o Foster ele tem toda uma tradição mais vitoriana na forma ali de construir as suas histórias, então ele ainda vai apostar naquelas coincidências narrativas, em diálogos bem espirituosos, nesse narrador em terceira pessoa onisciente, que tem essa liberdade de ir comentando e ironizando os acontecimentos. Então esse é um livro que acontece entre acontecimentos bem mundanos, bem domésticos, quase triviais, que vão ser contrastados então com episódios muito mais contundentes. E aí, a partir dessa comparação com a Jane Austen, né, dessa forma a gente pode ver então a Margaret como a Elinor Dashwood, lá do Razão e Sentimento, essa irmã mais velha, que é muito mais ponderada, que vai ser a grande heroína moral do livro, a voz da razão, que vai assumir esse papel mais conciliatório na trama, principalmente aqui quando vai haver um embate entre o marido dela, o Sr. Wilcox, né, e a irmã dela, a Ellen. E aí, no desfecho aqui do romance, vai ser a Ellen que vai se tornar o centro de um escândalo moral, e a Margaret ela vai incorporar essa ideia central levantada por essa epígrafe do livro, né, o Only Connect, ou Ligue Simplesmente, que é essa ideia que vai funcionar como um chamado à consciência, um chamado à empatia, à reconciliação entre esses mundos opostos, uma tentativa então de vencer essa pretensa inabilidade da burguesia de ver o mundo, de ver que o mundo não funciona apenas sob uma visão tradicional e hierarquizada, que não é possível aplicar regras morais diferentes conforme a conveniência da classe ou do status. Então existe sim uma cadeia social que opera de forma desigual, favorecendo uns, oprimindo outros, mas que em sua essência deveria nos lembrar de uma igualdade fundamental, né? Que é a da interdependência das relações humanas. Então tudo isso vai estar englobado nesse discurso do Only Connect, né? E vai ser apresentado aqui como Foster, como esse exercício ético e também existencial. Então, eu não vou revelar exatamente o que vai acontecer nesse clímax, que vai fazer a Margaret apelar para essa ideia, né? Mas em certo momento a gente vai ver ela até levantando a pergunta: será que você não consegue ver a ligação? Será que você não consegue enxergar o outro além desse viés cínico, né? Será que você não consegue se responsabilizar? Porque de fato são as conexões que sustentariam essa ideia de uma vida em comum entre as classes, né? No entanto, vai ser esse desfecho também onde o livro vai ficar um tanto ambíguo, porque a gente vai ter, né, a Howard's End, mais uma vez. Se antes ela funcionava como essa fantasia nostálgica, agora, aqui no final, ela vai se tornar o ponto de convergência entre os Wilcox e as Schlegels. Então são dois clãs que até então representavam visões bem diferentes, bem irreconciliáveis. E aí a gente vai ver aquela casa se concretizando como esse território onde esses dois mundos eles podem coexistir. Então perceba que é uma resolução conciliatória, uma reconfiguração desse status quo burguês, mas eu acho também ele bem ambíguo, principalmente quando a gente pensa no final do Leonard Bass, que não vai ter um desfecho muito legal aqui. Então é o Foster realmente, talvez, assumindo que os ricos, eles sempre vão se dar bem no final, né? Ligue, simplesmente. Esse era o resumo do seu sermão. Ligue, simplesmente. A prosa e a paixão, e ambas serão exaltadas, e o amor humano será visto em seu máximo. Chega de viver em fragmentos. Então a gente pode ver o Howard's End aqui como essa defesa dessa conciliação que é necessária ser feita, né? Então se não é possível evitar essa nova Inglaterra emergente, que ela pelo menos não seja composta por uma burguesia dividida em grupos dissidentes. E vai ser muito interessante um momento aqui em que tá rolando um diálogo entre o filho do Sr. Wilcox, né? E o irmãozinho ali, caçula da Schlegels, que o Foster vai colocar assim: eles não tinham nada em comum além da língua inglesa. É muito bom. Ou seja, a única esperança para talvez conciliar esses grupos que não possuem mais do que o idioma como um fator em comum, né, para o Foster, está justamente aí em ligar esses pontos. Ele era bem crítico a respeito dessas estruturas
posturas mais conservadoras da sociedade britânica, mas ele não pregava uma ruptura mais violenta ou mais utópica. Pelo contrário, ele tinha uma aposta muito mais moderada, quase conciliatória, né, dessas diferenças. Então esse é um romance que defende a escuta, o afeto, a convivência. Então o Foster, ele tinha uma postura crítica, mas ainda assim ele mantinha um certo centrão nesse discurso, né, uma esperança de que fosse possível reformar esse sistema a partir de dentro, conectando as pessoas em vez de separá-las. Mas, de novo, esse final do Leonard Bassa aqui é bem ambíguo, eu não sei o que pensar. Então, só para finalizar aqui, eu já havia comentado no meu outro vídeo sobre o Quarto com Vista que o Foster é um autor meio esquecido hoje em dia, então talvez por essa questão que eu levantei no começo do vídeo, né, dele ter mantido essa forma mais tradicional, em contraste com essas inovações formais que estavam acontecendo naquele período, mas ele é um autor que tem muita relevância, e essas edições que eu tenho mostrado aqui nos vídeos são da Editora Globo, elas são de 2006, e elas já estão fora de catálogo há anos. Eu acho que só houve uma tiragem delas, inclusive, mas a boa notícia é que elas estão disponíveis em e-book. E assim, é um filme também de 1992, que foi dirigido também pelo James Ivory, o mesmo lá do Quarto com Vista, né, que virou Uma Janela para o Amor. Essa adaptação é muito celebrada também, muito famosa, foi indicada ao Oscar e tudo mais. Aliás, foi o filme que lançou a carreira da Emma Thompson. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz por interpretar a Margaret Schlegel. E além dela, a gente vai ter também o Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Vanessa Redgrave, ou seja, só o panteão ali do cinema britânico, né? E o filme tem um título aqui no Brasil de Retorno a Howard's End, o que não faz muito sentido, é um título um pouco estranho, que parece título de uma sequência, mas enfim, é um grande filme também, e fica aqui a recomendação. Então é isso, se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, para não perder os próximos vídeos, para me ajudar a crescer aqui também no YouTube. Me conta se você já leu aqui o Howard's End, se você já viu o filme. O próximo livro que eu pretendo comentar do Foster vai ser então Uma Passagem para a Índia, e talvez seja o romance mais ambicioso dele, e o vídeo deve sair no mês que vem. Então é isso, muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.